os recursos antigos que eram utilizados para se gerar um estímulo e conseguir uma resposta dentro da auriculoterapia, que antigamente esses estímulos eram muito agressivos, eram feitos ou com soda cáustica ou com cauterização do pavilhão auricular. Quando ele começou a observar isso, ele verificou que as coisas, os estímulos, na verdade, poderiam ser mais sutis. Então, dentro da auriculoterapia, você não precisaria de estímulos tão intensos para conseguir os resultados terapêuticos que se conseguia antigamente com muita forçação de barra, muito estímulo, queimar a orelha, cauterizar, era uma coisa bastante agressiva já para a época, mas ele, em alguns momentos, utilizou também dessa técnica. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, prezados estudantes e futuros auriculoterapeutas. Eu sou Marcos Martini e você está no Caminhando na Auriculoterapia, o quadro da Academia Auricular que dá os primeiros passos na auriculoterapia junto com você que quer ser um excelente auriculoterapeuta. Então, nós estamos falando nesse quadro atualmente sobre os recursos, sobre os materiais que a auriculoterapia tem e que nós podemos utilizar para melhorar cada vez mais os nossos atendimentos. Então, nós falamos já sobre as placas auriculares e hoje nós vamos mostrar para vocês os apalpadores e as pinças que são utilizadas e como elas são utilizadas, qual o seu propósito, qual o seu histórico. Então, nós vamos falar muita coisa para você sobre apalpadores e sobre pinças auriculares, tá bom? Então, fica com a gente que ao longo desse vídeo você vai aprender muita coisa que eu te garanto que você não tem a noção sobre como essas particularidades dessas ferramentas funcionam e como você pode utilizar toda essa informação para melhorar aquilo que você vem fazendo ou aquilo que você quer fazer dentro da auriculoterapia possuindo esses materiais. Perfeito? Então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Apalpadores auriculares, O que são? De onde vêm? Por que existem? E para onde vão? Qual é a sua função na nossa vida? Pessoal, os apalpadores, eles são geralmente metálicos, você pode encontrar nas versões de plástico, o corpo dele de plástico, mas comumente utilizados são desse tipo aqui. Quem tem um apalpador desse tipo, tem em mãos um apalpador do tipo Nogier, que foi o Paul Nogier, o pai da auriculoterapia, quem desenvolveu esse tipo de material, recurso para que a gente pudesse utilizar. Na França, na escola francesa, você vai encontrar também alguns bastonetes de vidro que vão servir para serem utilizados para fazer as massagens complexas de Nogier. Então, vão ser muito utilizados para massagear a orelha, buscando também um objetivo terapêutico. Podemos fazer com outro tipo de apalpador? Também podemos fazer. Vamos falar sobre isso também logo mais. Perfeito? Então, qual o objetivo principal de um apalpador? Primeiro é a localização dos pontos auriculares, tá bom? Na França, logo que o Paul Nogier começou as suas pesquisas e dos primeiros livros que ele foi escrevendo, e já existia, já tinha se feito o primeiro aparelho localizador de pontos também, que era da empresa Sedatellec, o chamado Agiscope. Então ele tinha um aparelho que localizava os pontos que ele chamava de pontos patológicos auriculares. Esses pontos patológicos poderiam ser identificados naquela época, segundo ele, tanto pela localização do aparelho, quanto pela localização por conta da sensibilidade do ponto. E para que nós encontrássemos a sensibilidade do ponto, de acordo com a região que estava sendo afetada, ele utilizava o famoso apalpador auricular. Então, em relação à eficácia do aparelho e de um auriculoterapeuta bem treinado, entendendo a cartografia, ele falava que as diferenças eram praticamente nulas, que tanto quem utilizava o aparelho de localização para a localização dos pontos patológicos, quanto quem utilizava os apalpadores auriculares, fazendo esse estudo, ele chegou à conclusão de que era eficaz tanto a utilização dos apalpadores quanto a localização pelo aparelho. Então, tamanho era a importância que se tinha um bom conhecimento da cartografia auricular e também o entendimento da queixa que aquela pessoa tinha. Hoje em dia, na escola francesa, utiliza-se muito mais o aparelho para localização dos pontos auriculares
porque na escola francesa nós tratamos basicamente os pontos ditos patológicos, ou seja, quando um ponto perde a sua harmonia bioelétrica, ele identifica um padrão diferenciado em relação às áreas adjacentes, e isso o aparelhinho ele detecta precocemente. Tá? Então, às vezes, a sensibilidade do ponto demora um pouco mais para acontecer. E nós precisamos dessa sensibilidade para localizar o ponto por via mecânica, né? Estimulando a área onde ele se encontra até encontrar esse ponto. Então, na França, hoje utiliza-se muito mais o aparelhinho, mas nunca ficou de lado o apalpador auricular, tá bom? Então, a primeira função do apalpador auricular é localizar um ponto de acordo com a área que nós precisamos tratar, tá bom? Então, essa seria a primeira função dele. Uma segunda função, ele pode ser utilizado também para fazer massagens das áreas auriculares, né, das várias áreas que correspondem às partes do corpo ou às funções do corpo dentro da cartografia oficial, e também nós podemos utilizar para fazer marcação, né, demonstrar alguma coisa que nós queremos demonstrar na orelha, porque a grande parte da orelha, do pavilhão auricular, é formado por cartilagens, né? Deixa eu tirar esse alfinete aqui que está mostrando o ponto Shenman, né? Então a gente tira. Então imagina que você está lá procurando na região da orelha, a pessoa chega com uma queixa de dor no tornozelo, por exemplo, né? E aí a gente vai procurar lá o pontinho do tornozelo, a gente vai fazer o quê? A palpação com o apalpador. A gente vai apalpar essa região até localizar lá um pontinho mais dolorido naquela região que vai corresponder à região do pé, correspondente ao tornozelo que a pessoa vem apresentando a queixa. Então ele serve, né, para fazer essa localização, serve para fazer também massagens auriculares, né? A gente pode pressionar um pouco mais, fazendo massagem, fazendo um arrastamento, né? Encontrar uma determinada área, por exemplo, a região do estômago, né? Que o paciente está precisando sei lá, mobilizar ou está com dificuldade em digestão de algum tipo de alimento, alguma coisa do tipo, a gente vai fazendo a massagem, né? E aí existem várias formas de a gente proceder à massagem, buscando, né, a resolução daquele conflito que o paciente está tendo naquele momento. E também serve para a gente fazer as demarcações, né, de determinadas áreas. Por exemplo, a gente quer demarcar a região da coluna, onde finaliza a região da cervical e começa a região torácica, a gente pode fazer uma marcaçãozinha com essa outra ponta do apalpador. Então, o apalpador vai ser um recurso, né, uma ferramenta, um instrumento terapêutico que nós vamos utilizar muito, muito, muito no nosso dia a dia. Então, se você tiver, né, a opção de adquirir um apalpador, faça isso com brevidade, né, que vai ser muito importante você poder utilizar ele na sua prática clínica. Então, o Paul Nogier, né, professor Paul Nogier, lá na década de 50, quando ele descobriu, né, teve um insight divino de verificar o feto, né, de cabeça para baixo no pavilhão auricular, e ele constrói o primeiro mapa. Ele observou que os recursos antigos que eram utilizados para se gerar um estímulo e conseguir uma resposta dentro da auriculoterapia, que antigamente esses estímulos eram muito agressivos, eram feitos ou com soda cáustica ou com cauterização do pavilhão auricular, quando ele começou a observar isso, ele verificou que as coisas, né, os estímulos, na verdade, poderiam ser mais sutis. Então, dentro da auriculoterapia, você não precisaria de estímulos tão intensos para conseguir os resultados terapêuticos que se conseguia antigamente com muita forçação de barra, muito estímulo, né? Queimar a orelha, cauterizar, era uma coisa bastante agressiva já para a época, mas ele, em alguns momentos, utilizou também dessa técnica. Depois disso, ele observou que determinadas massagens poderiam ser feitas no pavilhão auricular, conseguindo-se também os resultados terapêuticos que eram esperados. Até, né, que ele chegou à utilização das agulhas de acupuntura da época para fazer a auriculopuntura, né? Então fazia a colocação das agulhas em determinados pontos e conseguia-se também aqueles mesmos resultados que se conseguia antigamente queimando, furando a orelha, né, fazendo cortes e queimando ela quimicamente também.
Então, com a agulha, ele conseguia resultados maravilhosos. E depois ele verificou que com massagens também isso poderia ser feito. E aí que ele foi desenvolver os apalpadores, né? Então, uma linha de apalpadores, tem outros tipos também, mas o apalpador oficial de Nogier era esse que era utilizado em suma, né, em princípio, para localização dos pontos e depois a inserção das agulhas para que ele pudesse ter certeza de onde ficava o ponto. Porque quando a gente estimula, né, um determinado ponto, a gente pressiona com o apalpador e tira da orelha, fica uma marquinha, porque a gente está marcando a cartilagem. A partir daí é só vir com a agulha, que era a prática da escola francesa. A escola francesa não utiliza semente, então vinha-se com a agulha e colocava-se a agulha naquele local, sabendo que com o auxílio do apalpador ficava a marquinha e facilitava muito a inserção da agulha. Então, Paul Nogier que desenvolveu e depois, né, essa ideia também foi para a China até chegar nos nossos dias atuais. Então, lá, como eu falei, tem apalpadores e estimuladores de vidro também que fazem as massagens, tá bom? Coisa que não se tem como ideia básica de princípio de tratamento na auriculoterapia chinesa, tá bom? Só para a gente ter essa diferença. O apalpador ele é dividido em algumas partes. Então, nós temos o apalpador em si, né, como um instrumento total. Nós temos o corpo do apalpador, que é esse local onde a gente faz a pega para poder fazer a localização, né, dos pontos. Nós temos a ponta e nós temos a alheta. Na ponta, vejam que essa é a ponta que ela é móvel. Por quê? Porque tem uma mola aqui dentro que faz a pressão e deixa o apalpador com uma determinada resistência. Deixa eu desmontar aqui para vocês saberem. Todos são tipo uma caneta, né? Então a gente gira e vai desmontando ele. A gente vai girando no sentido anti-horário. Opa, chegou aqui e apareceu a mola. Então veja o tamanho da mola, né? Bastante grande, que ela fica dentro do corpo aqui. É isso aqui que dá a pressão do apalpador. Quanto mais estirada for essa mola, mais comprida, mais ela vai gerar compressão e mais vai aumentar a pressão do apalpador. Então, se você não está contente com a pressão que está sendo exercida por ele, você pode pegar essa mola e esticar ela um pouquinho mais para que ela fique mais comprimida e gere mais pressão na ponta, tá bom? Então, deixa eu montar aqui novamente. A gente monta ele, né? Igual a canetinha. Tem uma pecinha aqui também, ó. Essa pecinha aqui, né, é o conjunto da mola e da ponta, né? Então toda ponta vai ter esse aspecto aqui, ó, arredondado, boleado, justamente para deixar a marquinha na cartilagem onde a gente vai querer colocar o determinado ponto. E aí deixa eu fechá-lo aqui para não perder essa mola. Opa, foi. Então vamos montar aí novamente. Muitos auriculoterapeutas, macaco velho já de estrada, já não tem noção disso aqui, né? Não sabe nem que existe uma mola aqui dentro e que isso regula a pressão que existe aqui e que essa mola pode ser regulada, tá bom? Vocês estão recebendo isso em primeira mão, então considerem-se já auriculoterapeutas avançados, tá bom? É isso que a gente ensina aqui. Então nós temos o corpo, nós temos a mola dentro e temos a ponteira. A ponta, né, ou ponteira, que é aquela que vai fazer a marcação do pavilhão auricular nas áreas que nós necessitamos. E nós temos a famosa alheta. Essa partezinha aqui que parece uma pá, ela serve para indicar, né, as segmentações da orelha, por exemplo, da coluna. Se a gente quiser fazer uma marcação, ó, eu vou pressionar bastante aqui na minha orelha, ela vai ficar marcada. Agora não vai dar para ver, né? Mas fica marcada. Então ali a gente consegue identificar e encontrar acidentes anatômicos na orelha. O que seria isso? Por exemplo, na região da antihélice, que é a região da coluna, nós temos 3 segmentos, né? Temos a região cervical, e se a gente for passando essa alheta aqui, ó, quando houver a transição da cervical para a torácica, nós vamos encontrar uma ranhurazinha na cartilagem. Ali identifica que finaliza a C7, que é a 7ª vértebra cervical, e começa a primeira torácica. Tem uma ranhura aqui, anatomicamente. E conforme a gente vai subindo, você vai encontrar outra ranhura. Acabou
a 12ª torácica e começa a quinta lombar. Quinta lombar não, a primeira lombar, né, de 5. E assim vai até a região sacra também. Então, em cada parte de divisão anatômica da coluna, existe na orelha também essa divisão demarcando onde finaliza uma e onde começa a outra. Incrível a representação da anatomia auricular com a anatomia corpórea. É uma coisa praticamente milagrosa, né? Lógico, foi Deus que criou, então é isso aí. Além disso, a alheta serve para quê? Para fazer a raspagem, né, de determinadas áreas auriculares, onde você percebe que está bastante ressecado e você quer confirmar para ver se existe ressecamento em determinada região. Então, por exemplo, a região da fossa triangular, que é essa aqui de cima, especialmente mulheres que sofrem muito com endometriose, essa região aqui, ó, ou outras complicações uterinas, né, do aparelho reprodutor como um todo, essa região aqui, ó, da fossa triangular fica bastante descamada. Então, um recurso auricular que nós temos para confirmar esse tipo de descamação é fazer a raspagem para ver se vai desprender pele daquela região. Se houver desprendimento de pele, né, aquele farelinho parecendo uma caspa, né, saindo, identifica para a gente que existe uma complicação no aparelho reprodutor. Qual é? Nós ainda não sabemos. Para isso que nós vamos perguntar e identificar com a paciente o que está acontecendo, né, naquele contexto, se é que ela sabe. Caso ela não saiba, o adequado é solicitar que ela procure, né, uma ajuda profissional, que mulheres geralmente estão em acompanhamento, né? Então, geralmente ela já vem com uma queixa e você vai comprovar essa queixa observando pelo seu diagnóstico auricular. Então, essa alheta facilita muito a nossa visualização sobre o diagnóstico que nós estamos fazendo em relação ao caso que a pessoa nos apresenta, tá bom? Então, é chamada de a famosa alheta, né? Então, eu lembro que no início, né, dos meus estudos, eu também não tinha noção nenhuma de que existia uma mola aqui dentro que ela poderia ser regulada. Essa mola aqui, do apalpador de Nogier, geralmente ele sai com uma pressão de 250 gramas de pressão. Então, é como se fosse em um pontinho, né? Quando você pressiona e faz essa pontinha sumir, você está aplicando 250 gramas de pressão em uma área de 1 centímetro quadrado. Então, é uma pressão bastante intensa, especialmente se o tempo que você deixar isso pressionado for maior. Então, quanto mais tempo pressionado, mais esse peso vai se tornando evidente. Então, existem algumas manobras que nós conhecemos dentro da auriculoterapia que nós utilizamos para ativar determinados pontos. E isso faz muito sentido, porque você gera uma pressão e você está estimulando aquele ponto a exercer uma determinada função ao qual ele não exercia antes. Então, isso facilita muito se nós tivermos um apalpador de pressão, tipo Nogier. Existem alguns apalpadores desse aqui, de mola, que essa ponteira ela é bem maior. Então, ela se torna bem maior. É quase que metade do corpo do apalpador. Então, ela vem bem extensa, né? Eu não gosto desse tipo de apalpador porque te tira muito a firmeza daquilo que você está fazendo. Esse aqui é fantástico, é o tipo original, porque a gente faz pegando como se fosse um lápis mesmo, e aí faz a pressão. Então, você tem firmeza naquilo que você está fazendo. Diferente desse outro, né, que o corpo dele finaliza aqui e tem ainda um pedação de ponta. Então, você não vai pegar na ponta para exercer a pressão, porque além disso ela some. A mola vai... a ponta entra, né? Então você perde um pouco da mobilidade, fica muito desconexo a pressão que você está fazendo, o controle dessa pressão e em regulação com a anatomia da orelha. Então eu prefiro esse aqui, ó, que tem uma pontinha pequena e você tem bastante firmeza para a utilização dele. Então deem preferência para esse tipo de apalpador. Esse aqui, caso vocês estejam perguntando, né, eu comprei numa loja chamada Bioacus, uma loja que fica em São Paulo. Então, eu sei porque é difícil você encontrar exatamente esse tipo de apalpador aqui. Até nos cursos que a gente ministra, eles são difíceis de encontrar. Então, já deixo a referência para vocês aqui para que vocês possam procurar.
e não estou ganhando nada para fazer propaganda. Eu falo em relação ao material. Se encontrarem desse tipo aqui, em qualquer local, fiquem à vontade. Estou adiantando porque muita gente pede referência de onde eu comprei. Só que eu comprei já tem uns 15 anos. Então, não sei nem se a loja está na ativa ainda. Acredito que sim. Além disso, né, nós temos o que? Outros tipos de apalpadores. Então, esse é um apalpador com mola, né? Ele é tipo mola. E nós temos apalpadores chamados de fixos, né? Apalpadores fixos, que não tem a mola, mas tem um grande potencial de execução de manobras de localização de ponto e também de massagem. Então esse aqui em específico é um apalpador muito bom, que você tem também a firmeza com ele, e ele tem uma ponta para você encontrar os pontos auriculares, né? E a outra ponta maiorzinha para a gente poder fazer massagens. Então, ao mesmo tempo que a gente pode encontrar um ponto auricular, a gente pode fazer massagem. E se você fizer massagem em uma região que está bastante sensível, que corresponda à queixa que o paciente apresenta, você já tem a outra ponta para identificar corretamente onde está aquele ponto. Então, um recurso simples, mas de extrema importância na sua conduta terapêutica. Professor, eu preciso ter os dois apalpadores? Não, você pode ter um ou pode ter nenhum. Eu estou falando que são ótimos recursos para que você possa utilizar. Mas a auriculoterapia não vai ficar restrita ao fato de você não ter um desses materiais para poder utilizar. A auriculoterapia ela pode ser utilizada sem nada, mas você precisa, no mínimo, de um paciente com uma queixa, de uma orelha e das suas mãos para poder fazer a auriculoterapia. Então, não é necessário, mas é bom que você tenha para poder utilizar com mais facilidade. Professor, não tenho como é que fala? Não tenho apalpador, mas tem alguma coisa parecida. Eu já usei muito alguma coisa parecida e às vezes ainda até uso caso seja preciso. Eu tenho um diapasão, por exemplo, né? O diapasão a gente usa dentro da acupuntura, né? Então ele pode ser utilizado para quê? Para pegar essa outra pontinha dele aqui, ó, bolhada que tem, e fazer massagem, porque ele também comporta maravilhosamente toda a anatomia auricular. Então quanto maior essa bolinha aqui, ó, menos agressivo vai ser a massagem e você pode intensificar também, você vai abrangendo áreas maiores. Então é bom você ter recursos, né, de acordo com a necessidade de cada paciente. E em determinados momentos eu utilizo também esse aqui que é maior. Professor, não tenho nenhum nem outro. O que eu posso fazer? Você pode pegar uma ponta de uma caneta, você pode pegar a ponta de um lápis, né, bem aqueles HB número 6, que é um pouquinho mais espessa, né, a ponta dele, e também utilizar como apalpador. A caneta, é melhor que seja uma que não escreva, né, para não ficar riscando a orelha da pessoa, mas pode ser utilizado também como recurso terapêutico. O que mais você pode fazer? Pode pegar um pedacinho de bambu, deixar ele bem lisinho para poder fazer a massagem também. Então, qualquer superfície, qualquer instrumento que você tenha a capacidade de gerar uma ponta nele e que essa ponta possa ser utilizada para fazer massagem e que essa massagem que você vai fazer com esse material não gere dano à anatomia da orelha, ou seja, não machuque a pessoa. Então, vai ser muito importante você ter alguma coisa em mãos para poder fazer esse tipo de manobra, né? Seja de massagem ou seja para localização de pontos. Então, em alguns momentos, né, em alguns recursos, você vai poder exercer o seu tratamento auricular sem nem mesmo precisar colocar, por exemplo, semente, agulha e coisas do tipo. Eu lembro de uma situação onde eu estava andando na rua com um amigo meu, né? E ele já vinha relatando que estava com uma dor, né, na sola do pé, praticamente uma fascite plantar. E aquilo ele vinha falando e vinha reclamando, e a gente andando e volta e meia falando que está doendo. E aí a gente para no meio da... Aí eu falei para ele assim, cara, eu posso dar uma olhada nisso aí? Posso resolver essa sua dor aí? Ele falou, pode sim. Eu falei assim, então para aí, me empresta a tua orelha. Aí a pessoa estranha, né? Mas ele sabia que eu era meio envolvido com terapias, né? Eu falei, deixa eu fazer uma manobra aqui na sua orelha, que vai resolver essa dor aí.
E aí eu busquei, né, na região do pé, né, nessa regiãozinha aqui do pé, e comecei a fazer o quê? Uma massagem bastante intensa com a ponta dos dedos, fazendo com bastante vontade mesmo, naquela região do pé. Até encontrar um pontinho ao qual ele relatou muito incômodo. Ali eu falei, respira fundo e confia. E aí continuei fazendo uma massagem bem intensa naquela região, E aí o pessoal passando na rua, né, olhando, eu puxando aquela orelha dele e ninguém entendendo nada, né, mas ele não estava nem aí porque estava doendo. E também, e aí quando a gente finalizou, né, quando eu finalizei a massagem, menos de 1 minuto de massagem, falei para ele, vamos continuar andando agora, testa aí, vê se está melhor. E aí quando ele começa a dar os primeiros passos, ele fala, caramba, o que você fez aqui, que eu não estou sentindo mais nada? Aí vem aquela, né, famosa pergunta, pô, agora fez eu sentir dor na orelha para esquecer da dor no pé, né? Aquelas jargão que o pessoal que não entende de auriculoterapia fala, né? Mas enfim, foi o suficiente essa massagem auricular, sem recurso algum, né? Sem nenhum recurso, mas que fez um efeito maravilhoso, fez a desestagnação e o desbloqueio que ele precisava para seguir. Então, logicamente, que foi avaliado pelo sentido de que foi uma dor que apareceu do nada e estava começando a aumentar e incomodar ele, dia após dia. Então, aquilo que está bastante recente, né, começando, tende a ir embora com muita facilidade também. Então, um pequeno recurso, um pequeno ajuste, uma pequena intenção já foi o suficiente para resolver aquela dor dele com um recurso da auriculoterapia. Não foi necessário, né, o agulhamento, não foi necessário colocação de estímulo elétrico, nem fazer moxa, nem colocação de agulha. Foi simplesmente uma massagem auricular no local adequado para poder fazer com que ele sentisse um alívio imediato daquela dor. Então, por isso que eu falo que a auriculoterapia tem um potencial imenso terapêutico. Tem uma vantagem incrível de ficar na região logo, né, coladinha com o cérebro. Aproveita dos mesmos ramos neurais para poder gerar o estímulo no sistema endócrino que vai correr via sanguínea para resolver aquele problema no local que nós estamos determinando através da localização desses pontos. Então, é simples, é rápido e é objetivo e eficaz, tá bom? Então, a auriculoterapia tem potenciais imensos. Então, com isso, a gente consegue provar e comprovar, né, que a auriculoterapia é incrível. Então, a gente pode, né, também fazer esses improvisos, né, quando a gente não tem os recursos para utilizar. E não vai limitar em nada o tratamento que você vai fazer. Tende sempre a te trazer cada vez mais confiança do potencial que a técnica nos apresenta. A média de preço de apalpadores, né, caso vocês estejam procurando, uma média de preço de um apalpador desse aqui deve estar abaixo de R$50. Com certeza você vai encontrar abaixo de R$50 um apalpador desse aqui nas melhores lojas e casas e produtos de material para acupuntura. Pode variar um pouquinho para mais, né, um pouquinho para menos, mas é mais ou menos nessa faixa de preço. E aí os outros, né, tem mais ou menos cada um. Esse aqui vai ser menos, a faixa de preço menor, né, do que o apalpador de pressão, mas vai seguir basicamente essa faixa de preço para que vocês possam fazer a aquisição, né? Professor, eu preciso de mais de um? Não, você pode ter um apalpador e se familiarizar com ele e utilizar, né, de forma bastante intensa, você vai ter muito sucesso e muito resultado. Dê preferência sempre para um que tenha a alheta, que é um recurso que você vai utilizar bastante, tá? Que mais? A manutenção dele. De vez em quando, né, lá de vez em quando, você pode utilizar um óleo, né, um óleo lubrificante, de preferência um olhinho de fluido de freio de carro, ou aquele olhinho de lubrificação de máquina de costura, que é um olhinho assim, né? Parece até um potinho de medicação, mas a marca é da Singer, se não me engano. E aí você pode pingar, abrir ele, né? Pinga algumas gotinhas, especialmente nesse conjunto da ponteira e onde a mola fixa também. Mas isso é uma vez por ano e olhe lá, tá bom? Mas aí após colocar o óleo, dá uma batidinha nele em cima de um guardanapo ou de um pano, né, para tirar o excesso. Aí você limpa direitinho e pode guardar novamente ou utilizar novamente. Além disso, né, toda vez que for utilizar o apalpador em um determinado paciente,
você faz o quê? Você faz uma higienização dele com álcool, né? Álcool 70. Ou com algum outro desinfetante que você tenha. Pode ser uma solução de pinho-sol, pode ser clorexidina, né? Alcoólica ou não alcoólica, tanto faz. Qualquer substância, né, que gere uma desinfecção de superfície, tá bom? Só para, às vezes você está fazendo alguma manobra e a orelha da pessoa tem uma fragilidade capilar mais intensa. Então, quando você estiver passando, às vezes pode começar a aparecer microgotículas de sangue, né? Dificilmente você vai furar a orelha de uma pessoa com a pressão do apalpador. Muito raro disso acontecer, mas pode acontecer. Então, caso haja algum tipo de exposição, então você faça uma higienização bem mais intensa com o seu material, tá bom? No mais, não tem muito segredo com o apalpador. Como eu falei, esse aqui tem mais de 15 anos e está super novo, né? Porque a conservação dele também é boa. Então, essas são algumas dicas super incríveis e fáceis de vocês terem, né, em mãos, em mente e poder utilizar no dia a dia de vocês para falar sobre utilizar, né, o apalpador no dia a dia de vocês. Deixa eu só me ajeitar aqui. Ótimo, perfeito. Além disso, pessoal, vamos falar sobre a nossa pinça auricular, né? Pinças auriculares, de onde vêm, para onde vão, para que servem, né? Então, no dia a dia de vocês, um dos instrumentos que vocês mais vão utilizar vai ser também a pinça auricular, junto do apalpador e junto da placa auricular. Então, são os três básicos que você vai precisar para trabalhar com auriculoterapia, tá bom? Então, começou a dar os primeiros passos, programe-se logo para fazer a aquisição, pelo menos, desses três materiais. Os demais, quando você já estiver bastante confiante com a técnica, já estiver ganhando dinheiro com ela, você vai reverter o dinheiro que você está ganhando para investir cada vez mais em material, em preparação, em livros, né, em recursos que vão te trazer cada vez mais autoridade como um auriculoterapeuta para que você possa conseguir os melhores resultados para os seus pacientes e conseguir pacientes cada vez mais exigentes, e pacientes cada vez mais exigentes têm a capacidade de te pagar cada vez mais também, para que você seja bem remunerado por isso, tá bom? Vamos elevar o nível da auriculoterapia para o local que ela realmente merece, porque como eu sempre falo, às vezes a pessoa está sofrendo tanto com outros tipos de tratamento, especialmente convencionais, sendo negligenciada, não conseguindo o resultado que espera, e em uma sessão você consegue resolver aquela problemática que ela vinha passando, né, há tanto tempo. Então, nada mais justo que o profissional seja muito bem recompensado por isso. E se for de forma financeira, melhor ainda, tá bom? Porque o dinheiro é uma energia também, é uma moeda de troca, né? Você dá o seu melhor e você recebe aquilo que você acha justo por ter auxiliado a pessoa nesse processo. Esse é uma das grandes travas que os terapeutas têm também para fluir na profissão, tá bom? Mas ao longo do tempo a gente vai quebrando isso também. Pessoal, outra coisa então é a pinça, né? O que é? Qual o objetivo da pinça? O objetivo dela é basicamente, na sua grande maioria das vezes, retirar o adesivo da placa auricular. Então a gente tem a plaquinha auricular, né, montada, a pinça vai servir para um veículo para retirada do esparadrapo ou micropore e a colocação na orelha, especialmente daquelas regiões onde a anatomia da orelha se torna um pouquinho mais difícil. Então, qual o grande segredo da pinça auricular? É você se familiarizar com ela. Então, existem vários tipos de pinça no mercado. Eu não vou falar para vocês qual é a melhor nem qual é a pior. Vou dar as características básicas daquilo que vocês precisam para trabalhar com segurança e eficácia. Então, tenham em mãos uma pinça com essa característica de ponta aqui, ó. Uma ponta bem arredondada. Cadê? Aqui, só para focalizar melhor. Então, ó, vejam que ela não é uma ponta pontiaguda. Então, significa o quê? Que em determinados momentos você vai estar colocando, né, fazendo a colocação, e se isso aqui tiver uma ponta muito aguda, muito acentuada, você vai furar sempre a orelha do paciente.
Então, se você comprar uma pinça dessa aqui, ó, que é praticamente uma pinça igual aquelas pinças de costura, inclusive você pode encontrar em lojas de costura esse tipo de pinça aqui, você vai utilizar ela, e se ela for muito pontiaguda, você leva num daqueles camaradas que fazem chave, né? Se você não tiver em casa um famoso esmeril ou uma lixa, uma lima, né? Aquela de amolar faca, então você leva lá nesse sujeito e fala assim, ó, dá uma bolhada para mim aqui, dá uma arredondada nela, na ponta, está muito pontiaguda, eu quero que você faça um arredondamento nela. Então, em muitos casos, vocês vão encontrar essa aqui, ó, prontinha, como eu encontrei a minha. Mas eu já vi várias pinças de estudantes que chegam trazendo a pinça, que é muito parecido com essa aqui, só que ela tem uma ponta. E essa ponta, se a pessoa não tiver o manuseio correto, pode perfurar a orelha da pessoa. E aí dói e sai sangue, né? Então, tendo essa característica, você já sai na frente de muitos terapeutas. Fora isso, existe uma pinça que ela é parecida com isso daqui, ó. Não é isso daqui. Isso aqui é um instrumento que faz a colocação daquelas agulhinhas rabinho de porco, né? Aquelas agulhas semi-permanentes. Então a agulhinha vai aqui e a gente coloca como é que fala? No pavilhão auricular da pessoa. Vou pegar a minha pinça que ela caiu. Então, tem uma pinça que é desse formato aqui e ela tem uma ponta também bastante pontiaguda. Eu não recomendo também pela falta de praticidade que ela tem, porque você vai, né, pegar ela aqui, ela abre essa boquinha dela aqui, né, parece um jacarezinho, abre, né, para lateral, e aí você tem muita distância entre a sua mão e a ponta da pinça. Então isso faz com que às vezes você não chegue ou não coloque no ponto adequado que você precisa colocar. Sendo que com essa aqui não, a mão está bem próxima, né? Quase coladinha. Então chega a gerar firmeza aqui na hora de você fazer a colocação do seu esparadrapo ou do seu micropore. Então dê preferência por uma pinça curta também. Então duas características dela, tem que ter a ponta bolhada e tem que ser uma pinça mais curta. Uma outra facilidade quando você tem essa pinça, essa pontinha aqui mais arredondada, é que você pode utilizar ela também como apalpador ou localizador de ponto. Então você está com a pinça ali na mão, está em dúvida se o Shayman está aqui onde eu coloquei corretamente ou se está um pouquinho mais para o lado. Então você, antes de colocar, vai ali e faz, né, pressiona a região para que você consiga, através da resposta da pessoa, falar se ali está a região mais intensa em relação ao ponto ou se está um pouquinho mais para o lado. Então você nem precisa pegar o apalpador, com a própria pinça, né, se ela permitir isso, você pode também fazer o teste, tá bom? Então fica bastante facilitado também esse trabalho. Então serve como pinça e serve como apalpador também. É um outro recurso que essa pinça tem. Vamos lá. Então não tem pinça ideal, mas tem aquela que você mais vai se adaptar para utilizar ela para o seu tratamento e com isso, né, você vai conseguir uma fluidez melhor no seu tratamento, ganhando mais agilidade também do que ficar, por exemplo, tentando retirar o negócio com a mão. Se tiver a unha curta, que a gente deve ter, né, como auriculoterapeuta, porque a gente precisa fazer massagem, então as unhas devem ser cortadas, né, logicamente. Então já dificulta a hora de você querer tirar o esparadrapo daqui. Então com a pinça você vai lá e rapidex, né? Consegue fazer isso. Além disso, né, o preço dela também não é caro. Uma média de, sei lá, uns R$20 você vai encontrar uma excelente pinça para poder utilizar anos e anos e anos seguidos. Essa aqui eu comprei junto com a placa auricular, junto com o apalpador, e está aí até hoje. Se eu soltar essa pinça aqui, ela vai sozinha, pega o esparadrapo e coloca no ponto certo que eu preciso que ela coloque, de tanto tempo de trabalho que ela já tem. Então, utilize, né, aquela que mais se adequa, respeitando esses dois critérios que eu falei. Tanto o arredondamento, né, aqui em cima, quanto o tamanho dela, que vai facilitar muito o trabalho de vocês. Ah, mas eu já utilizo outra e gosto muito dela. Segue com ela. Não estamos vendendo que você tenha que ter uma pinça igual a essa. Estou falando para vocês que estão me vendo, estão dando os primeiros passos na auriculoterapia
e querem trilhar um caminho super saudável e vantajoso e com habilidade, né? Então estou dando umas dicas preciosas para vocês, para que vocês já entrem com o pé direito e fazendo muito progresso ao longo da sua carreira como auriculoterapeuta. Então é um material que vai durar muito, né? Sempre que você precisar, ele vai estar à disposição. Professor, eu preciso ter mais de uma pinça? Caso você seja como eu, que às vezes coloca essa pinça no bolso e ela desaparece, né? Aí é bom que você tenha outra pinça, mas volta e meia ela reaparece, talvez em outro bolso, ou dentro do estojo de ferramental da auriculoterapia, ou aparece no meio de um livro, ou aparece, né, dentro do estojo da auriculoterapia. Eu acho que deixei ela em cima da mesa, mas ela aparece em outro canto. Como eu falei, ela tem praticamente vida própria. Então, pode ter mais de uma pinça sim, mas eu só tenho ela. Então, os dias que ela resolve passear, eu acabo ficando sem o meu recurso até encontrar ele novamente, tá bom? Porque eu não troco ela por nada. Então, é basicamente isso. Manutenção e limpeza da pinça, precisa? Só tomar o cuidado de, né, utilizou e se teve contato, né, com o paciente, você higieniza, né, por conta da oleosidade natural, mas não tem mistério algum em relação à manutenção disso aqui. Só não deixa ela ficar pegando água e nem colocando muito álcool nela, tá bom? Porque às vezes pode gerar uma certa ferrugem conforme o tempo vai utilizando, mas se bem que esse material aqui é aço inoxidável, né? Então pode molhar à vontade. Então procurem, né, uma pinça de boa qualidade, assim como um apalpador de boa qualidade, tendo essas características que eu falei para vocês, vocês vão estar muito bem amparados de material. Pessoal, o material para auriculoterapia não é um gasto, é um investimento. Imagina lá, 15 anos atrás eu comprei uma vez só esse material e ele me acompanha até hoje. Então não vejam o investimento que vocês fazem em material, em livro, em curso, em aprofundamento, em preparação, em vivências. Estejam sempre buscando atualizações para que vocês possam melhorar, se qualificar cada vez mais, entregar cada vez mais, ter os melhores resultados e assim terem os clientes mais exigentes sempre. Façam com que os clientes de vocês atraiam pessoas que queiram te desafiar para que você vá para um próximo nível. Que você entregue cada vez coisas melhores, resultados melhores, para que você impressione cada vez mais pelo trabalho que você consegue exercer. E assim você vai se tornando um diferencial dentro da sua área terapêutica e não vai tardar para os resultados começarem a aparecer. As pessoas que já trabalham mais ou menos bem, já têm excelentes resultados dentro da auriculoterapia, então tenho certeza que você se dedicando, você vai chegar muito longe e muito rápido. Perfeito? Então, pessoal, hoje nós falamos sobre o apalpador auricular, te mostrei vários detalhes dele, né, sobre todas as peças. Te mostrei a forma de você impulsionar ainda mais a mola, né, caso você queira uma pressão maior do seu apalpador. Te falei sobre os tipos de apalpador, que são os que você pode utilizar no dia a dia, os benefícios, como fazer a manutenção, faixa de preço e tudo aquilo que eu acho que eu poderia falar sobre o apalpador para você está bem detalhado. Também falamos sobre a pinça, os recursos, os formatos, como é que você vai utilizar. Então, espero que vocês tenham gostado muito do material que nós trouxemos aqui para vocês hoje. Por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe e acha que vão gostar desse tipo de conteúdo também. Se inscreva nas nossas redes sociais, acompanhe o nosso conteúdo, deixe aqui embaixo os seus comentários sobre o que você achou desse material, sobre o que você entendeu, sobre se ficou alguma dúvida, a gente vai buscar outra forma de te responder e de melhorar cada vez mais a qualidade do ensino que nós entregamos dentro do nosso projeto da Academia Auricular, porque aqui nós vamos caminhando passo a passo até que você caminhe, deslanche, corra e voe dentro desse grandioso percurso que nós temos dentro desse universo auricular. Então, para que você fique cada vez mais enganjado, né, interagindo com a gente, deixa aqui seus comentários, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like também, que é muito importante para a gente. Muito grato pela atenção de vocês, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.